Eu sou parte dessa comunidade em Los Angeles chamada Mosaic. E tantas vezes quando eu estou lá, eu preciso dar uma respirada funda e lembrar que havia um tempo em que nós apenas imaginávamos algo como aquela comunidade. Ela só existia nos nossos sonhos. E eu amo essa fase na vida em que vocês estão, porque talvez você não realize, mas você é, na real, um incubador do futuro. Enquanto você está aqui aprendendo e se desenvolvendo e processando informação, tendo aulas, lendo livros, ouvindo palestras, o que está acontecendo com você é que você está baixando material que coloca gasolina na sua imaginação para que você possa construir um futuro a partir dessa imaginação. Isso é excitante para mim, para saber que os humanos têm esse poder de criar futuro. Eu escrevi muitos livros e eu acabei parando. Alguns anos atrás eu parei de escrever esses livros, eu parei de fazer as coisas que normalmente eu fazia, como escrever livros e dar palestras, e tentei me afastar de tudo que era público. Fiz uma mudança na minha vida e fui para a indústria de produção de filmes e de roupas. E a minha esposa continuou voltando para mim e falando, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro. E daí um dia eu pensei e falei, tá, eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida. Esse foi o dia em que a minha empresa de 5 milhões de dólares quebrou. E eu falei, tá, quem sabe agora seja uma boa hora para eu reconsiderar o que fazer. E eu comecei a procurar o que fazer na minha vida, e no meio de toda essa confusão, eu comecei a colocar alguns pensamentos no papel e decidi escrever um livro. E a minha esposa veio e viu que eu comecei a escrever um livro e perguntou, qual é o livro que você está escrevendo? E eu falei, eu estou escrevendo um livro sobre a alma artesã. Na época o nome era apenas O Artesão. E ela falou, você é um gênio. Eu não sei como eu tive o privilégio de casar com alguém como você. Toda vez que você abre a boca, algo extraordinário vem da sua boca. Não, na real, isso foi o que ela devia ter falado, foi o que eu imaginei que ela falou. O que na real ela falou foi que legal, um livro sobre pessoas como você. Que tal as pessoas como eu, o que elas fazem? Isso me deixou bem bravo, porque na real, ela é... Se você conhecer a minha esposa, você entender que ela é as cores, eu sou o preto e branco. Ela é uma explosão de imaginação e criatividade e beleza. Na real, quando eu conheci ela, os heróis dela eram Carol Burnett, Lucy Ball. Eu acabei saindo com ela para ir jogar boliche. Para você ter ideia de como eu realmente queria sair com ela, eu fui jogar boliche com ela. E nós fomos jogar boliche com os amigos dela e eles compraram tênis para jogar boliche. Quem compra tênis para jogar boliche? E ela começou a fazer mímicas ali na pista de boliche e dançar e fazer umas palhaçadas como se ninguém estivesse olhando para ela. E eu sou bem quieto e ela continua lá fazendo mímicas e tentando brincar comigo. E eu falei, nossa, eu tenho que casar com essa menina. Ela não tem medo de nada. Mas 30 anos depois ela tá olhando para mim e falando que ela não é uma pessoa como eu mais. Ela se colocou numa categoria em que ela não cria nada, em que ela não é uma artista. Que há pessoas que criam, há pessoas que imaginam algo, mas a função dela é só sentar e assistir o que as pessoas estão fazendo, não criar algo. E quando ela falou isso, eu entendi porque que essa é uma conversa bem importante. Eu estou escrevendo esse livro porque há pessoas como você que acreditam na mentira de que elas são menos enquanto outros são mais. Que acreditam na mentira que roubou de você a essência do que é ser humano, e essas pessoas precisam pegar de novo isso dentro delas. Eu acabei indo logo depois disso aí para essa comunidade chamada TED, que é sobre tecnologia, entretenimento e design. Eu estava procurando um lugar onde eu poderia me concentrar e criar algo. E eu pensei que poderia ser na igreja, mas vamos ser sinceros, às vezes a igreja não é esse lugar. E um dos meus amigos chegou para mim, ele é um sábio, e ele chegou para mim e antes do TED ser algo famoso, e antes deles começarem com os TED Talks, ele falou para mim, você tem que entrar nessa comunidade, onde pessoas muito inteligentes no mundo se juntam e elas começam a criar as coisas juntas. É tipo uma incubadora de gênios e pensadores. É algo... Depois eu acabei descobrindo que era algo bem privado e que você tinha que aplicar para tentar fazer parte do grupo. E eu apliquei e eu tentei e fui
não me aceitaram, e não me aceitaram de novo, e não me aceitaram pela terceira vez. Eu sei como é esse negócio de ser rejeitado, porque eu tava acostumado a tentar sair com as garotas, e eu sei como é ser rejeitado. Então eu continuei sendo chato, tentando convencer. Olha, Ted, você tem que casar comigo. Eu sei que você não quer sair comigo, mas vamos sair junto. Eu sei que nós temos algo juntos pra fazer. E eu descobri que ia ter esse evento chamado TED Global, na Arusha, na Tanzânia. E eu falei, olha, eu tenho uma suspeita de que tem menos pessoas indo pra Tanzânia do que indo pra Califórnia. Então eu vou tentar aplicar. Quem sabe eu consigo entrar nesse grupo que tá indo pra Tanzânia. E eu apliquei pra tentar ir pra África. Eu sou latino, eu sou de El Salvador. E se você conhece alguma coisa sobre latina, que você pode trancar a tua porta da frente, nós vamos dar uma volta por trás, vamos tentar achar um caminho, uma janela aberta que você esqueceu. Nós vamos entrar na tua cozinha, fazer um jantar. Você é bem-vindo para vir jantar conosco. Então, eu tentei aplicar para ir para África e eu fui aceito, porque eu era mais qualificado do que uma cadeira vazia. E eu acabei indo lá e foi uma experiência insana. Na realidade, eu estava tão excitado com o que aconteceu lá que eu chorei por 5 dias. Numa das vezes, teve um dos palestrantes que fez uma pergunta totalmente retórica. Alguém levantou e começou a discutir com a pessoa. E eu falei, não é maravilhoso isso, que a pessoa está discutindo com o pensador. E de repente eu percebi que era o Bono, do U2, que estava lá. E eu falei, nossa, eu estou num evento onde o Bono acaba discutindo com uma pessoa que está dando a palestra. Mas eu tenho problemas sociais, eu sou bem introvertido. E uma das coisas que mais me terroriza é encontrar novas pessoas, conversar com pessoas novas. E eu acabei indo pro TED, eles perderam minha roupa na viagem, então isso já tava fazendo tudo muito complicado. E eu tava conversando com a minha filha no telefone e ela tava falando pra mim, ok, pai, eu quero que você encontre pessoas, eu quero que você... Tá, eu vou andando e eu vou falando pra você o que você vai fazer, ok? E daí ela falou, faça contato visual, sorria pras pessoas. E eu tô sorrindo. E ela falou, não grita, que eles vão pensar que você é maluco. Na realidade, logo depois a minha esposa falou, olhe pra você, procure por alguém mais solitário do que você. E eu tava procurando por alguém mais solitário do que eu. Na realidade, eu acabei mudando e falei, eu vou procurar por alguém gentil. Eu tava procurando por alguém gentil. E eu vi essa mulher, ela era um pouquinho mais velha que eu. E ela parecia uma das pessoas mais gentis. Ela não parecia um empreendedor, um cientista maluco. Ela era gentil. E eu falei, sim, eu vou tentar me conectar com essa mulher. Eu fui lá no buffet, peguei minha comida. Eu falei pra ela, esse é meu primeiro TED. Ela me contou da experiência dela. Eu falei, quer vir almoçar comigo? E nós acabamos sentando pra conversar ali. E começamos a fazer amizade. E 8 pessoas sentaram conosco ali naquela mesa redonda. Quase que imediatamente. Nós ficamos conversando pelo menos por 1 hora. E ninguém interrompeu a gente. Eu falei, nossa, todos eles estão ouvindo, eu estou encantando essas pessoas. Elas estão aqui só para me escutar. Na realidade não era por minha causa, elas estavam ali para escutar ela. E você já conversou com essas pessoas que sempre que você quer conversar com alguém, ela quer conversar só sobre o que ela quer conversar, ela muda o tópico para isso. Você chega e fala, você já viu o problema da guerra no Oriente Médio? E ela fala, não, e o Corinthians? Você chega e fala pra ela, eu não tô com problema no meu relacionamento. E ela fala, o Corinthians também tá tendo uns problemas de relacionamento interno. Não importa o que você tá falando, elas vão tentar falar sobre o que elas querem falar. Essa mulher era assim, não importa sobre o que eu quisesse falar, ela ia querer mudar pro assunto dela. Ela era fixa, ela queria só falar sobre isso, sobre chimpanzés e gorilas. E eu não entendia direito o que ela falava, e estava sendo corrigido várias vezes. E depois de 1 hora naquela conversa só sobre chimpanzés e gorilas, eu falei, eu tô preocupado com a situação política na China. E ela falou, os chimpanzés também têm sistemas políticos. E eu falei, eu tava ali pensando, tentando conversar sobre a ética humana, e ela falou também que os gorilas também têm relacionamentos éticos. E eu falei, Jane, eu posso te fazer uma pergunta? Por acaso teu nome é Jane Goodall? E ela falou, claro que sou eu. E eu falei, então é isso, explica tudo esse negócio de gorila e chimpanzé. E toda pessoa que eu encontrei lá era parecido com ela, todos eles tinham uma espécie. Você encontrava as pessoas que sabiam tudo sobre pinguins e a pessoa que conhecia a migração da uma única abelha na América do Sul no mês de outubro. E todas as pessoas estavam lá, tinha alguma coisa. E tinha a pergunta mais temida, que era quando eles chegavam pra mim e falavam, o que você faz? Eu falava, algumas vezes eu sou cineasta, escritor, um designer de moda. Eu quase nunca falava que eu era um pastor, porque 99% deles eram ateístas. E ateus, e falar pra eles que você é um pastor pra eles, é como se você fosse um canibal convidando eles pro almoço.
Então, eu respondia várias vezes tentando falar, eu sei um monte de coisa, mas eu não faço nada direito. E quase sempre eles falavam pra mim, então você é um escritor. Sim, eu sou um escritor, é por isso que eu sou um escritor, porque eu faço um monte de coisa e eu não faço as coisas direito, porque quem faz as coisas direito não tem tempo para escrever sobre as coisas, então sou eu que tenho que escrever sobre essas coisas. E eu voltei pra casa e já tenho sido parte do TED por uns 10 anos, e eu voltei pra minha esposa e falei, olha, eu não posso voltar pro TED desse jeito que eu tô. Todas as pessoas lá têm uma espécie, mas eu não tenho nenhuma. É tipo ir pra um piquenique sem trazer nenhuma comida pra dividir. Eu preciso de uma espécie. Mas eu sou muito velho pra começar do zero, então eu preciso achar uma espécie que eu já estudei sobre ela sem perceber. E daí eu acabei lembrando que eu sou um humano por quase toda a minha vida. E eu gosto muito de humanos. Eles são a minha espécie favorita. Veja, eu gosto muito de tigres e de pinguins, mas humanos ainda são o número 1 pra mim. E se você está envolvido em qualquer coisa relacionada ao ministério, na vida disso que nós chamamos de igreja, você acaba entendendo que você precisa ser um expert em humanidade, por causa das complicações que os humanos têm, as neuroses que os humanos têm, os relacionamentos humanos. E, eventualmente, você vai precisar conhecer um monte acerca de... não apenas de Deus, mas muito mais das pessoas. Eu comecei a perguntar para mim, o que nos faz diferente das outras espécies? O que nos diferencia dos tigres e dos pinguins? E tem essa passagem na Bíblia que eu quero colocar agora na tua mente, para que você possa tentar pensar nisso e ver o que pode acontecer no futuro. Hebreus 11. Eu vou ler os primeiros 3 versículos. Versículos que você já é familiar, mas eu quero que hoje você escute eles de uma maneira não familiar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E vamos parar por aqui. Você já alguma vez leu a Bíblia e ela não fez sentido nenhum pra você, mas você faz de conta que ela fez sentido só porque tá na Bíblia, mas se isso estivesse em qualquer outro lugar, você vai falar, não, isso não faz sentido nenhum, mas porque tá na Bíblia você faz de conta que isso faz sentido pra você? É isso que esse versículo é pra mim, entendeu? É isso que esse texto é. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem aqui tem certeza e gosta muito mais das coisas que você não tem prova do que das coisas que não tem prova? Eu prefiro muito mais as coisas que eu tenho prova. Por exemplo, eu prefiro muito mais o carro que eu tenho do que o carro que eu não tenho. Eu prefiro muito mais a casa que eu tenho do que a casa que eu não tenho. Eu sou muito mais confiante nas coisas que eu tenho do que nas coisas que eu tô esperando. Porque humanos são assim, desenhados para ter confiança nas coisas que eles têm na mão. Agora, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é essa coisa abstrata e etérea que muda o seu pensamento, a maneira com que você se relaciona, para que você tenha mais confiança no que você espera do que naquilo que você já tem. Isso é completamente complicado, diferente do que é ser humano. E ela fala, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Quem é que tem mais certeza das coisas que nós não vemos do que as coisas que nós vemos? Eu tenho muito mais certeza das coisas que eu vejo. Se você olhar pra mim e falar, você pode sentar aqui e é uma cadeira que eu posso ver, eu vou sentar nessa cadeira que eu possa ver. Agora, se você falar, senta aqui nessa cadeira, eu não posso ver a cadeira, eu falo, não, senta você na cadeira que eu não vejo, porque, entendeu? Eu não tenho certeza de que eu vou sentar na cadeira que eu não posso ver. Mesmo que você me fale que você pode ver a cadeira, se eu não posso ver ela, eu não vou sentar nela. Eu prefiro sentar numa cadeira que eu vejo, sente você na cadeira que você não vê. E acaba falando que, esse texto acaba falando que a fé é a certeza daquilo que nós não esperamos. A fé é algo que viola tudo que nós temos experimentado na nossa vida. Veja, a esperança sempre está no futuro, a esperança não deve estar no passado. Se a tua esperança está no passado, isso se chama arrependimento. A esperança só está no futuro. Se você vai ter certeza de algo que você não pode ver, você tem que ter fé no invisível. E ele fala, é por isso que os antigos foram reconhecidos. De alguma maneira, os antigos entenderam algo sobre o relacionamento do ser humano com o invisível e o futuro e o desconhecido que nós completamente esquecemos hoje. Será que a fé é algo que pode fazer com que nós conversemos com o que nós éramos antes de nós perdermos nosso relacionamento com Deus e hoje nós perdemos totalmente porque nós não temos mais esse relacionamento? Fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. Por que isso é importante nessa conversa?
Porque é importante entender que algo foi criado a partir do que Deus disse, algo que veio do invisível. Veja, a ciência não diz que tudo foi criado a partir de alguma coisa. Essa é a jornada da evidência empírica. Exceto, tudo veio de alguma coisa, exceto aquela coisa que veio a partir do nada, porque não havia nada, então foi criada a coisa original, mas a partir dela tudo se cria a partir de algo incrivelmente científico. Mas o que nós normalmente dizemos é que sim, tudo se criou a partir de alguma coisa original, essa coisa original veio do nada, mas o nada veio de Deus, e ele deu um comando e tudo veio do nada, mas na realidade não, isso que diz é... Parece que tudo surgiu do nada, mas parece que tudo surgiu do nada, mas o nada não é um nada mesmo, é apenas algo invisível que deu o pontapé inicial para que as coisas visíveis fossem criadas. Você está conseguindo me seguir aqui? Veja, isso é importante. Porque isso diz, pela fé, os antigos entenderam que tudo o que é visível foi criado, vem a partir de algo que não dá para se ver. E isso conecta a voz de Deus com a criação de algo. O que isso tem a ver conosco e com a fé? Então, isso está falando para nós é que nós, como humanos, somos criados à imagem de Deus. Nós temos essa única relacionamento com a imagem de Deus. Nós somos materializadores do invisível. Se você entende que Deus materializou o invisível, se Ele pega o que era invisível, o que não era possível tocar, e transforma no que é visível, e você tem esse mesmo poder. Humanos materializam o invisível. Eu sei que isso parece meio maluquice, pode parecer até meio herético. Mas antes de você sair aqui hoje à noite, eu gostaria que você pelo menos considerasse essa possibilidade, que você foi desenhado por Deus para materializar o invisível. Eu imagino eu mesmo terminando no tempo hoje, às 10h18. Eu até acabei imaginando, a música pode ser que demore um pouco mais hoje, mas eu vou imaginar que eu vou conseguir no horário, e vamos ver se eu consigo fazer esse futuro acontecer. Porque eu também imagino que se eu demorar um pouquinho mais, eu imagino que todos vocês vão embora, e eu não quero viver essa imaginação de vocês me abandonando aqui. Veja, os humanos, eles materializam o invisível, e transformam isso em algo mais tangível. E humanos pegam as ideias e transformam elas em realidade. Humanos foram desenhados por Deus para imaginar, para sonhar, para criar. E em algum momento pelo caminho, nós tentando não invadir o lugar de Deus, como se nós fôssemos capazes de fazer o que só Deus pode fazer. Eu quero ser bem claro com você, você não pode fazer o que Deus faz. Você pode apenas fazer o que Deus criou você para fazer, ou menos. E assim você foi desenhado por Deus para que na sua imaginação você conseguisse ver nos seus sonhos alguma coisa que você pudesse tornar em realidade. Assim, a imaginação é o nosso maior dom, mas é também a nossa maldição. Você já imaginou que você poderia ser alguém, mas você não conseguiu alcançar aquilo que você imaginou? Quando você acaba imaginando algo que você gostaria de ser, mas você não consegue, você é cheio de culpa, você se sente arrependido. Você não poderia experimentar culpa se você não conseguisse imaginar uma vida que você gostaria, mas que você não alcançou. Você está aqui num dos momentos mais decisivos da tua vida. Você está procurando uma carreira, mas talvez em algum lugar de você está falando, eu estou indo nesse caminho aqui, mas aqui dentro de mim eu gostaria de ir num outro lugar. Mas você acaba escolhendo o lugar mais seguro, o lugar que você tem mais possibilidades. Você não quer ir para o outro lugar. Ele vai exigir mais coragem para você tentar alguma coisa diferente na tua jornada. Se você imaginar uma vida que você nunca teve a coragem de vivê-la, você vai ver a tua vida inteira em arrependimento. Você pode imaginar um mundo que nós nos sentimos impotentes para criar. E se você nunca tentar criar esse mundo, você vai se sentir desesperado no futuro. Humanos com coragem e intenção acabam tirando a imaginação e criando esse futuro esse futuro que é visível para as pessoas lá no futuro é algo invisível para você hoje, mas você pode criar isso para eles. O movimento de Jesus é um movimento de pessoas que sonharam. Diz, os velhos terão visões, os jovens sonharão e eles criarão o inimaginável no futuro. Isso começará a ser criado em realidade quando você pegar isso que você imagina e traz. Isso é completamente diferente de todas as outras espécies. Eu estou te dizendo.
É aí que começa a nossa depressão, os nossos problemas, porque você sabe de alguma maneira algo mais do que o que você é, mais do que o que você tem, mais do que você está vivendo, mais do que você está vendo, mais do que você conhece. Isso persegue você por dentro. Veja, não tem nenhum búfalo lá imaginando, eu gostaria de ser um dançarino. Eu sei que eu não tenho o corpo para isso, mas eu tenho as pernas. Não tem uma girafa dizendo, eu sou muito boa pegando folhas, mas eu gostaria muito de ser uma arquiteta. Sabe? Tem um elefante falando, eu quero ser um pintor, mas eu não tenho polegares. Maldito sejam as pessoas que têm polegares. Mas os humanos têm, sabe? Sabe, tem alguém aqui chamado Farmer ou Carpenter? Taylor? Smith? Ok, nós temos alguns Smiths aqui. Você tem esse nome porque algum tempo no passado, o pai de alguém, muito tempo atrás, era previsível. Então tinha um pai que o sobrenome dele era Carpenter, e daí todo mundo que nasceu era Carpenter, que é carpinteiro em português. Então por isso você seguia o nome da família. Humanos têm essa habilidade diferente de mudar o seu futuro, porque ela consegue imaginar alguma coisa. Você é alguém diferente hoje porque no passado um carpinteiro olhou para ele e falou, eu não vou ser mais um carpinteiro, eu vou ser um doutor, eu vou ser um escritor. Porque os humanos têm essa capacidade de ver algo que é impossível de se ver, algo que ainda está no invisível, algo que só está dentro dele. Você já se sentiu alguma vez preso? Que você é só uma peça na máquina? Que você está preso dentro da Matrix? Que você tomou a pílula errada e agora você está vivendo dentro da ilusão? Tipo, você acordar e falar, o que eu estou fazendo aqui na faculdade? Todo dia, batendo ponto, só trabalhando no sistema. Você já se sentiu alguma vez dessa maneira? Gazelas não se sentem dessa maneira. Não seria maravilhoso se uma gazela um dia acordasse e falasse, você não pode ver isso! Nós somos parte do sistema! Nós nos levantamos, nós comemos grama, e daí nós escutamos o rugido, e daí saímos correndo, e daí nós corremos e fazemos de conta que ninguém morreu, que ninguém ficou para trás, daí nós tomamos água, e mais alguns morrem. Os primeiros que chegam são sempre comidos por alguns jacarés. E daí nós comemos um pouco mais de grama e no outro dia acontece alguma coisa. Seria maravilhoso se uma gazela um dia falasse, eu desisto, eu tô fora, eu não quero mais viver nesse sistema. Agora em diante eu vou ser o caçador, a caçadora. Agora em diante eu vou caçar. Claro que seria um dia apenas caçando, mas... Eu penso muito a respeito de castores. Eu acho que você aqui na faculdade deveria ser um pouco mais esperto se você pensasse a respeito dos castores também. Veja, se você é um castor macho, fêmea, a única coisa que você faz é construir barragens. É isso que você faz, você constrói barragens todos os dias. Mas os humanos são diferentes. Se aquele castor tivesse o espírito humano, ele ia falar, eu não tô construindo mais barragens, sabe? Então é isso. Eu não vou mais construir barragens. Imagine todos os castores construindo barragens e daí tem um castor revolucionário construindo uma ponte. Ele fala, eu quero ser alguém que una as pessoas e não que divida mais. Imagina o filho dele falando, o pai dele falando, tá vendo? Eu falei pra você não tratar ele como um esquilo. A mãe falando, é só uma fase, é só uma fase. Ele vai sair dessa. O avô falando, sem entender, nossa, esse é o pior barragem que eu já vi. Essa barragem não vai segurar água nenhuma. Tá meio errado isso. Castores vivem apenas por instinto, mas humanos vivem por mais instinto, vivem através da imaginação. Uma das coisas mais poderosas para mim é o sonho do Nelson Mandela. O sonho de ver algo diferente, muito mais forte do que qualquer arma. Ele sonhou, o sonho dele foi mais poderoso do que uma nação inteira. Você e eu, nós estamos vivendo dentro da imaginação das pessoas que vieram antes da gente. E o problema das pessoas que acreditam em Jesus é que nós falamos, se Deus quer que isso aconteça, isso vai acontecer. Mas o mal, ele não espera a permissão de Deus para criar algo no mundo. E eles acabam trazendo essa visão má sobre a humanidade, construindo essa visão humana de desespero que a gente vive hoje em dia. É um tempo dos cristãos se levantarem e não ficarem mais passivos e começarem a criar um futuro que... diferente do que apenas
entender que a diferença, que o futuro não é separado do que a igreja faz, mas a igreja deve ser uma incubadora do futuro que Deus quer para a igreja. Do momento que você fale, chega, já é o suficiente, eu não quero apenas imaginar algo, eu não quero mais sonhar algo, eu preciso criar esse futuro. E eu vou dar a minha vida para criar esse futuro. A pergunta não é se você vai ou não criar um futuro. A pergunta não é quando você vai criar um futuro. A pergunta é que tipo de futuro você irá criar e deixar para aqueles que serão o resultado da sua imaginação. Você foi criado por Deus, diferente de qualquer outra espécie. Imaginado para imaginar, criado para criar. Você foi desenhado à imagem de Deus. Igual os nossos antepassados que foram reconhecidos pela fé deles. É tempo de nós vermos o que ninguém viu, e sonhar o que ninguém sonhou, de imaginar o que ninguém mais imaginou, e pelo poder de Deus em nós, criarmos um mundo que Jesus imaginou quando ele morreu por nós. São 10:17. Eu imagino eu mesmo, te dando 1 minuto para você ser livre. Vá! We hope you enjoyed this message. Biola University offers a variety of biblically centered degree programs, ranging from business to ministry to the arts and sciences. Learn more at biola.edu.